Oi, doutor, tudo bem? Pronto. Deu certo. Tá, eu estava controlando o tempo aqui pelo computador. Certo. Faz 200 coisas ao mesmo tempo, depois se perde no tempo. É verdade. Doutor, Isso, vamos. tá me ouvindo bem aí? Tudo jóia com o senhor, tudo bem? Deixa eu pensar, segurar bem o celular aqui agora, senão ele cai. Isso. Tava balançando até um pouco. Acho que parou, né? Uhum. Agora tá bom. Estava acertando aqui, ó, os encaixes. Será que a gente pode começar, doutor? Eu acho que sim, né? Sim. Então, nessa série de lives, a gente costuma trazer assuntos que são muito importantes na nossa vida, mas que a gente não aprendeu na escola, sabe? Que ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida. E hoje a gente tem o tema utilizando a coerência cardíaca para nosso bem-estar emocional. E para isso a gente conta com a sua presença, que uma figura de destaque no campo das pesquisas, um palestrante internacional, escritor de 2 livros, assim como coparticipação em vários outros, e desenvolvedor do biofeedback da coerência cardíaca, assim como um ser humano que impactou inúmeras vidas. Seja muito bem-vindo, doutor, e muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é um enorme prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa trazer esse assunto de uma forma profunda, mas ao mesmo tempo Acessível, é acessível isso. tá certo. Doutor, o senhor pode começar contando para nós um pouco de você e por que se interessou tanto pela coerência cardíaca? Por que ela tem tanto impacto na sua vida? Bom, vou contar rapidamente, porque se eu for detalhar, vou ficar aí 2 dias contando. Mas basicamente, há muito tempo eu estudo yoga, sou formado, sou pós-graduado, já dei aula de yoga há bastante tempo. E nessas eu fui para a Índia para aprender um pouco mais. E lá na Índia eu estudei Ayurveda, além do, do yoga, e eu vi que a respiração era uma coisa extremamente importante. Mas não é uma respiração qualquer, é uma respiração muito específica. De qualquer forma, uma das minhas formações é em Química, me formei em Química na USP, depois eu me formei em Fisioterapia, pós-graduado, eu dou aula na pós-graduação de fisioterapia. Enfim, o que tem uma coisa a ver com outra? Tem que, na parte da química, eu entendi muito a estrutura básica da fisiologia, condições de entender em detalhes as reações químicas, tudo isso. Trabalhei 35 anos em pesquisa. Na fisioterapia, obviamente, fui entender toda a nossa parte orgânica em si. Na parte da Índia, eu aprendi muito da parte espiritual, vamos chamar espiritual. Então, quando se integra tudo isso, eu estou integrando aquilo que se chama de psicossomática. E de onde surgiu o Cardio Motion? A tua pergunta específica. Surgiu de há uns 12 anos atrás. Eu era diretor de uma multinacional. Eu viajava muito, o mundo inteiro, e eu não percebia que eu estava estressado. Para mim era natural tudo aquilo. Mas um dia eu fui para o Rio Grande do Sul, por acaso. Eu sei que você é daí do Rio Grande do Sul, mas fui para Gramado e Canela. E uma noite, numa madrugada de segunda-feira, eu estava de férias, e aí comecei a me sentir mal. E fiz um auto-check para saber se estava acontecendo alguma coisa, e eu vi que meu coração estava disparado. Estava uma arritmia muito intensa. Eram 3 horas da manhã, eu fui para o hospital, para o pronto-socorro. Do pronto-socorro fui direto para a UTI. Fiquei 2 dias internado na UTI.
E todos os meus exames bioquímicos estavam normais. Não tinha nada assim, puxa vida, esse está muito fora, né? Está tudo normal. Mas estava com uma arritmia muito intensa e uma fibrilação atrial, por conseguinte, né? E a hipótese mais provável era estresse e ansiedade. Agora, como é que eu podia viver uma vida de yogi, meditando, entendendo toda a parte da fisiologia, né, básica, lógico que ninguém entende toda a fisiologia, alimentação natural. Eu não como carne há mais de, sei lá, 25 anos, carne vermelha nenhuma, carne branca. Enfim, eu tinha tudo aquilo para ser uma pessoa zen, light, Uma mas, saúde ótima. mas lê de engano. E aí, de repente, me aparece isso. É aquela famosa uma gota para transbordar o copo, né? Enfim, nessa época, eu estava com um livro, eu vou mostrar para vocês, é um livro muito interessante. Curar. Esse livro chama-se Curar Ansiedade, Estresse e Depressão sem medicamento nem psicanálise, né? E Olha. esse livro foi escrito pelo neuropsiquiatra francês David Servan-Schreiber, que ganhou muitos prêmios devido a esse trabalho dele. O que mais me impressionou foi que na primeira, deixa eu ver se está certo aí, isso, a nova medicina das emoções. Então ele fala que realmente esse livro todo é sobre nova medicina das emoções. E aqui ele traz algumas coisas muito interessantes que eu não tinha ideia que existisse. Ele fala da coerência cardíaca, mas ele mostra no livro que o nosso coração pode se adaptar de duas formas básicas. Uma que ele chama de caos, em que o coração segue aquilo que chama de arritmia sinusal respiratória, mas você pode fazer um treinamento para ele mudar o padrão. Esse padrão é chamado de coerência cardíaca. Esse padrão aqui é um padrão que leva a pessoa a um estado de equilíbrio. E esse aqui é o estado de caos. E nesse livro, então, ele traz o mecanismo de como isso acontece. Ele mostra aqui o cérebro, vocês dá para ver direitinho. Está bem nítido. E o coração. Como o sistema nervoso autônomo liga nosso sistema nosso cérebro com o coração. E aqui ele destaca a função de um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago que liga o coração ao cérebro. Na realidade, vai e volta, né? Duas mãos. Mas, segundo as pesquisas, parece que 80% das informações vão do coração para o cérebro. Somente 20% é do cérebro para o coração. Então, ele mostra exatamente aqui, nessa figura, esses dois estados. Estado de estresse, de coerência, chamado de a não coerência, a falta de coerência, né? O estresse, o caos, e aqui a coerência cardíaca. Doutor. Então, ele mostra o coração mandando informações para o cérebro. Ele vai para o cérebro emocional nosso, que é o cérebro límbico, e daí tem toda uma circuitaria neural para compensar tudo isso. Sim. Então, o que acontece? E pode uma pessoa que está naquele estado de caos ali, que tem na figura, tá vivendo normalmente, sem nenhum sintoma? Sim, pode. Esse estado de caos é medido também por um índice que é chamado... eu não queria entrar em detalhes técnicos, mas ele mostra a coerência cardíaca em termos de milissegundos, que é SDNN, Standard Deviation of NN. Enfim, não importa entrar em detalhes. Quando esse SDNN é baixo, significa que a pessoa tem algum problema de saúde. Então, naturalmente, a pessoa tem que ter um SDNN alto.
Uhum. E quem faz esse aumento do SDNN do baixo para alto é a coerência cardíaca. Então, vamos por partes. As pessoas que estão bem de saúde têm uma variabilidade alta. Esse SDNN, que esse índice é alto. E quando a pessoa tem um SDNN baixo, significa que tem algum problema, ou problema psicoemocional, ou problemas físicos. Então, por exemplo, ansiedade, estresse, depressão, traumas de modo geral, estresse pós-traumático, pânico, e aí você pode enumerar toque, o tique, o teco, pode ir enumerando. E todos esses transtornos de ansiedade, eles têm como base um descompasso ou um desbalanceamento do sistema nervoso autônomo. Né? E não só isso a nível mais psicológico. No nível mais físico, você tem problemas cardíacos, arritmias cardíacas, você tem asma, crise de asma, pela síndrome do intestino irritável, síndrome do vago vagal, que é a pessoa desmaia no meio da rua, ou síncope vagal, também chamado. Enfim, o desequilíbrio desse sistema que controla a nossa fisiologia, que é chamado de sistema nervoso autônomo, quando ele está descontrolado, então a pessoa pode apresentar uma série de problemas, de transtornos. Seriam todos esses transtornos de ansiedade, como toda essa parte física descontrolada. Bom, enfim, isso leva a pessoa a ter um SDNN, aquele parâmetro, esse biomarcador, né? Esse biomarcador, então, fala assim, quando ele é baixo, você tem algum tipo de problema, ou psicoemocional, fisiológico, ou alguma coisa desse tipo. Então, esse marcador tem que ser alto, tem que ser bastante alto. Se ele for colocar numa escala, depende da idade, depende do sexo, tudo, mas uma escala de 0 a 50 milissegundos, a pessoa não estaria bem. De 50 a 100 milissegundos, a pessoa estaria relativamente bem. Acima de 100 milissegundos, a pessoa estaria muito bem. Então, só que como é complicado falar esses termos de Standard Deviation, of NN e assim vai, nós fizemos o CardioMotion, que eu vou explicar um pouquinho para você como é que é. E nesse CardioMotion nós colocamos nota, que varia de 0 a 10. Uhum. Enfim, vamos dar continuidade à história que eu estava lá em Gramado, na UTI. Então, eu estava com esse livro aqui. Uhum. Tinha comprado num congresso, esse livro me chamava, no fim eu fui lá e comprei. E esse livro, então, foi um diferencial muito grande, porque como eu trabalhei, como te falei, 35 anos ou mais na parte de pesquisa, então para mim era muito fácil fazer pesquisa, né? E foi aí, então, que eu, vendo esse livro, achei muito interessante. Estresse e ansiedade, exatamente o diagnóstico que eu tinha. Queriam me dar Ancoron na veia, queriam, bom, enfim, fibrilização, né? Bom, desfibrilação com eletrochoque. Enfim, na hora que eu voltei para São Paulo, eu comecei a fazer toda a pesquisa, levantando patentes internacionais, levantando artigos científicos. E aí me convenci de que esse negócio aqui era muito legal. E isso aqui é baseado numa outra teoria, que é dessa aqui, do Stephen Porges, teoria polivagal. Então, o Stephen Porges, ele traz tudo junto. Ele traz assim, que os fundamentos neurofisiológicos, neuropsicofisiológicos das emoções, do apego, da comunicação, da autorregulação. É tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, ele traz aqui nesse livro. Doutor, e uma pessoa que nem a Giza, que diz assim, estou sempre a 320, que é difícil de lidar com a ansiedade dela. Ela pode conseguir controlar a ansiedade com essa técnica? Sim, é para isso que foi feito. O CardioMotion foi feito para isso, controlar a ansiedade através do exercício. Mas se você não bastasse para responder essa pergunta, nós temos esse livro aqui do Elias Nobel. Elias Nobel, ele é um médico
diretor do Einstein, não sei se ainda é, mas quando conversei com ele, ele era diretor do Einstein, e ele e colaboradores escreveram esse livro. Esse livro é muito interessante. Deixa eu ver onde está o índice aqui. Porque ele dá exatamente as bases do que a gente faz. O livro veio depois, mas a gente já tinha o cadê? Enfim, aqui no índice, ele traz a primeira parte, ele fala emoções, conceitos e interfaces. Ele fala, então, impacto da medicina moderna nas doenças cardíacas, influência das emoções nas doenças cardíacas, respostas fisiológicas às emoções, influência do acesso à informação e evolução das doenças cardíacas. Isso é no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele traz depressão, raiva, hostilidade e coração, tristeza, luto, depressão, medo, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, estresse e doenças do coração. Depois ele fala felicidade, otimismo e espiritualidade, como sendo um antídoto de tudo isso, né? Sim. Então e depois vem a parte mais física mesmo, ali a parte mais emocional. Aqui é Então a parte ele sugere uma autorregulação. É, A pessoa mesmo se regula. Esse é o princípio do Cardimotion, é uma autorregulação. E quando a pessoa, você... vamos supor que uma pessoa vai estar assistindo a nossa live aqui e ela quer começar a aplicar a coerência cardíaca na vida dela, praticar para ter essa autorregulação. Quais os primeiros efeitos que ela vai sentir, assim? Bom, a primeira coisa que ela vai sentir é o seguinte, que ela passa por situações que antes estressavam ela só vai perceber depois que passou. Porque como é uma mudança de dentro para fora... É uma resiliência. É a resiliência, exatamente isso. Você aumenta a resiliência. Então, a coerência cardíaca é um aumento da resiliência. Você aumentando a resiliência, você aumenta aquele parâmetro biológico que eu falei, o biomarcador, o SDNN. Então, aquele SDNN é uma medida da resiliência. Resiliência psicológica e física também. Então, as primeiras sensações que ela vai passar é que ela vai estranhar. Não está acostumado a ficar tranquila. Sim. Entendeu? A pessoa começa a dormir A pessoa melhor. está tão acostumada com aquele estado incoerente, né? Que ela não sabe nem como é o estado coerente, né? Mas eu passei por isso. Por isso que eu falo. Então, se você leva uma fechada no trânsito, você nem dá bola para aquilo. Continua. Né? A gente fica menos reativo, né? Se torna menos reativo. É difícil explicar, porque as pessoas acham que a gente perde as emoções. Não perde as emoções, a gente se controla. Entendeu? Ou seja, vamos supor... diferente de um cérebro que está sempre pronto para reagir, né? Está sempre ativado para ter uma reação, né? Vamos supor que um incidente qualquer, no nível 30, já deixa a pessoa explosiva. Quando a pessoa faz coerência cardíaca, ele chega no nível 40, 50, 60 sem explodir, né? Sim. Então, é uma coisa muito interessante, que é um conhecimento muito antigo. Só que agora a gente mede, a gente consegue mensurar, saber exatamente como fazer. Doutora Luciana, ela quer saber que ela disse assim: usei um período depressivo, ela tem o Cardiomotion, e depois parou, quero voltar à rotina. Qual a dica de uso e o tempo? O que a gente recomenda, o ideal seria que a pessoa fizesse 20 minutos de treinamento. Então, 20 minutos por dia. Quanto tempo? Aí vai depender um pouco da pessoa, né? Da situação da pessoa. Se a gente analisa aquele diagrama quádruplo da lípide estresse, lá atrás que estresse pode estar na fase de alerta, de resistência, de quase exaustão, de exaustão. Então, a fase de alerta é aquele estresse bom, aquela ansiedade boa, que sai numa festa, fica legal, tal. Passou, volta ao normal.
Uhum. A resistência é quando a pessoa já começa a ter um pouco de dificuldade de retorno ao normal, né? Mas ainda não é patológico. Mas quando essa ansiedade, estresse, tudo isso aí começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, ela já começa a entrar naquilo que se chama de uma patologia. Então, a patologia é aquilo que atrapalha o dia a dia da pessoa. Então, esse já chegar no estado de quase exaustão, os danos que a pessoa tem já são bastante grandes, né? Os danos de saúde nessa fase. E na fase de exaustão, você pode chegar até a ter a suprarrenal, que produz o cortisol, ela numa situação de exaustão, então a pessoa não tem vontade de levantar, não tem vontade de se mexer, não tem vontade de fazer nada. Uhum. Às vezes até precisa tomar injeção de cortisol para reabilitar a pessoa. E aí, muitas vezes, é caso de internação mesmo, tratamento internado, né? Então, a resposta é assim, depende de que estado que ela está. Se é uma depressão mais leve, então ela pode ter resultado mais rápido. Se for uma depressão mais aguda, então ela tem que demorar um pouco mais de tempo. Mas fazendo todo dia vai ter resultado sim. Uhum. Só o tempo, uma semana, duas, três, aí vai dependendo do estado da pessoa. Certo. Doutor, então, os efeitos, esses efeitos benéficos que a gente pode ver, ele é a principal, ele atua principalmente no coração, no nervo vago, como é que acontece dentro do nosso corpo? Então, começa assim. Quem manda no nosso ritmo cardíaco em repouso é o nervo vago. O nervo vago é o 10º par de nervo craniano, que ele nasce aqui atrás, né, no tronco cerebral, ele desce. E, na realidade, ele se divide em dois. Tem dois ramos. Um chamado ramo ventral e outro chamado ramo dorsal. O ramo dorsal, que é o mais antigo, já está lá na época das cavernas, ou antes ainda, esse ramo era muito importante. Depois, com essa luta e fuga, apareceu o simpático. Então, nós temos o simpático, que nos habilita a lutar ou a fugir, e o parasimpático, cujo o nervo vago faz parte, né? Então, ele tende a relaxar a gente. Mas aí apareceu um terceiro componente, que é o nervo ventral. O nervo vago ventral, ele está relacionado às conexões sociais, engajamento social, porque esses nervos eles vêm para a face. Vêm para a face e usa trigêmeo, usa outros nervos acessórios também, para expressar as emoções. E também pegam uma parte do pescoço. Então, essa parte ventral, que é a mais nova, ele está relacionado a engajamento social. Uhum. E depois, a parte dorsal é a mais antiga. Isso é essa teoria polivagal de Stephen Porges. Ele ganhou um prêmio devido a toda essa teoria dele aqui, né? Teoria polivagal. Então, nós temos 4 nervos vagos, 2 ventrais e 2 dorsais, ele é bilateral. Bom, então, como é que funciona tudo isso aí? Funciona assim. Quando a pessoa, de um modo geral, ela está submetida à ansiedade e estresse, o nervo o simpático ele fica muito ativo, deixa a pessoa com muita adrenalina no corpo, com cortisol. O cortisol é neurotóxico, ele pode atacar partes do cérebro, né, chamado do hipocampo. Enfim, ele pode trazer uma série de prejuízos para a pessoa. E quando ela entra em coerência cardíaca, ela equilibra o nervo o simpático com o parasimpático, cujo principal ator é o nervo vago. Então, quando eu, através da respiração, numa frequência muito específica, que é chamado de frequência de ressonância cardiovascular, o palavreado é meio complicado, mas é complicado de entender também. Mas, de qualquer forma, quando eu equilibro meu sistema simpático-parasimpático, o nervo vago ele manda informações para o cérebro emocional nosso, que é o sistema límbico, e que nós estamos em equilíbrio. Como a maior parte das informações sai do coração para o cérebro, então o cérebro começa a entender que você não está mais em estresse, não está mais em depressão, não está mais em... Enfim. Às vezes, tem pessoas que descrevem como uma sensação de como se a energia voltasse para o coração, ou uma Como você clareza no coração, né? começa a expandir.
expandir a pessoa, a mente da pessoa. A gente vê muito aqui na clínica isso. Mas, enfim, daí que acontece, quando essas informações vão para o cérebro límbico, o cérebro límbico começa a entender, olha, eu não estou em ameaça, então eu não preciso ficar tão desesperado, eu posso dormir melhor, eu posso me alimentar melhor, eu não preciso ter problemas na alimentação, como demais, enfim. Tem todo esse processo que o cérebro vai entendendo, vai entendendo. Isso é um condicionamento operante. Isso é dado através do condicionamento operante. Conforme você vai fazendo, que o cérebro vai entendendo e tua fisiologia toda vai se adaptando. E agora, em 2021, saiu um trabalho de uma Andy. Então, essa Andy Schumann e os colaboradores mostraram que quando a pessoa está em coerência cardíaca, você tem uma integração de 34 centros neurais. Essa integração se dá na forma de redes neurais, que eles chamam. Né? Então, pega desde a parte da córtex pré-frontal, que é onde tem nossa regulação das emoções, tem foco, atenção, tem concentração, enfim, então as funções cognitivas e funções executivas, está ligado lá na amígdala do hipocampo, que é a nossa querida parceira, que normalmente ela está hiperreativa e deixa a gente maluco, mas, enfim, ela começa a fazer a regulação das funções como um todo. Então, esses centros neurais são extremamente interessantes, que eles entram em equilíbrio durante a coerência cardíaca. Enfim, eu falo demais, né? Vamos supor que eu comprei agora o Cardio Emotion, vou lá praticar. Eu posso botar o ritmo do respiratório igual para todos da minha família, por exemplo. É assim, existe o ritmo respiratório, que é chamado dessa ressonância cardiovascular, que ele é muito específico das pessoas. Então, o Cardio Emotion traz 5 ritmos diferentes para cada pessoa testar o seu próprio ritmo. Então, não é igual para todo mundo. Então, você tem lá que a gente chama que é o ritmo A, o B, o C, o D e o E. Então, a pessoa faz um treinamento rápido, de 2, 3 minutos no A, 2, 3 minutos no B, no C, no D. E aí ela vai encontrar qual é a melhor situação em que ela faz um treinamento tranquilo, um treinamento confortável e tem uma nota alta, que essa nota indica, então, como está o teu estado interno. Essa nota varia de 0 a 10, né? Quanto mais perto de 10, melhor está a pessoa. Certo. E quais as principais patologias que o Cardio Emotion, que ele é extremamente eficaz, assim? Então, a gente mostra no nosso curso 32 videoaulas e essas 32 videoaulas eu vou fazer uma matriz para crianças, para adolescentes, para adultos e para idosos. Nessa matriz eu coloco, então, ansiedade, com e sem comorbidade, depressão, pânico, funções cognitivas, funções executivas, estresse pós-traumático. Então, Tem alguma não sei se é pânico, contraindicação? né? Não tem contraindicação. Não tem. Uhum. Não tem porque você está respirando, somente isso. Mas uma frequência certa, em que você sai daquela situação caótica para uma situação coerente, que é a coerência cardíaca. Certo. E daí você falou dos treinamentos para crianças, idosos. Como que as crianças podem se beneficiar dessa técnica? Tem muitas crianças que não conseguem se concentrar na escola, não conseguem... Eu vou dar um exemplo prático. Quando nós estávamos na USP, nós atendemos uma empresa que a diretoria pediu para a gente fazer um treinamento com os funcionários. E a gente ia fazer o treinamento periodicamente com os funcionários, eles tinham o Cardio Emotion em casa. Então a gente ensinava o funcionário a fazer o trabalho, né, o treinamento, e em casa ele fazia também. Mas foi muito interessante que depois de menos de um mês, mais ou menos, o
pai foi chamado na escola porque o filho dele, de 8 anos, que era um problema na escola, praticava bullying, não prestava atenção na aula, ia mal em português, ia mal em matemática, enfim. A diretora queria saber o que aconteceu, que ele estava tirando notas boas agora. Daí o pai falou, puxa vida, é aquele treinamento Cardio-Motion, eu faço e ele faz junto comigo. Ai, que bacana. Então, o benefício não foi só para o pai, foi para a família. Então, a partir do instante em que o pai aprendeu a fazer, e o treinamento é muito simples, muito simples. Então, ele ensinou o filho a fazer, e o filho teve uma melhora muito grande na escola. E tem vários casos assim, na Zona da Mata, lá em Recife, tem algumas escolas que estão com Cardio-Motion, desde crianças, adolescentes, adultos, eles estão praticando. Eu tenho até um vídeo em que o psicólogo clínico que atende a escola fala, olha, às vezes a pessoa vai fazer uma apresentação, o batimento cardíaco dela estava 110, 120, né? Depois que ele começa a fazer o treinamento, normaliza o batimento cardíaco. É ansiedade, só ansiedade, né? Doutor, o psicólogo Ayrton, ele tem uma pergunta. O doutor pode falar um pouco sobre o uso do Cardio-Motion na clínica, na reabilitação neuropsicológica? Então, quem usa muito isso aqui, assim, para crianças principalmente, é a Silvana. A Silvana é especialista nisso. Enfim, o que a gente faz aqui, bom, vamos por partes. Você pode utilizar o Cardio-Motion antes, durante ou depois da terapia. Antes, tem muitos pacientes que chegam, isso é relato de vários psicólogos, não é só nosso. Eles chegam muito reticentes, eles não querem falar do problema que eles têm. Então, eles estão, por quê? Eles estão muito reativos, o simpático dele está muito alto. Ele não quer mexer no trauma deles, vamos chamar assim. Mas ele começa fazendo o treinamento do Cardio-Motion, ele se equilibra. Ele se equilibra, torna-se mais fácil de fazer a terapia com ele. Então, a pessoa faz antes da terapia. A pessoa pode ter, o terapeuta pode ter numa sala de espera, por exemplo, o Cardio-Motion, para que a pessoa vai, faça o treinamento, o paciente faça o treinamento antes de entrar no atendimento. Ponto 2, ele pode fazer durante o atendimento. Tem muitas pessoas que estão utilizando, por exemplo, o TCC, terapia cognitiva comportamental, junto com o Cardio-Motion. No momento em que ele tem que passar por como eu diria, Reviver o situações, trauma. por situações estressantes, então ele começa a aprender a controlar. Então não fica só na conversa. Você vê no gráfico que a pessoa está fazendo direitinho. Então muitos do TCC estão utilizando no lugar do mindfulness, ou usando junto com o mindfulness para a pessoa entrar em coerência cardíaca e se manter em coerência cardíaca. Dá para ter um E quando a pessoa, parâmetro, né? porque quando a pessoa faz o mindfulness por fazer, a mente dele vai viajar e ele não percebe isso. Ele não está percebendo. De repente ele volta. Bom, então tem várias. Eu uso muito aqui em hipnose. Então eu coloco o paciente em hipnose quando vou trabalhar uma coisa mais séria, um trauma assim, né? Então eu coloco o sensor na orelha, ligo o monitor, o computador e vou induzindo o relaxamento e daí vou induzindo. Enfim, ele vai buscar a origem do trauma. E a gente vê no computador se realmente aquela situação que está vivendo é traumática ou não. E se for, a gente consegue fazer uma dessensibilização e você vai vendo pelo gráfico se você conseguiu dessensibilizar mesmo ou não. Porque quando a pessoa começa a relatar, usa muito em MDR também, em TFT, FT, aí vai, em barra de Access, viu? Que você é especialista nisso. Então, quando a pessoa começa a reviver uma situação traumática, o coração vai aumentando a frequência, aumentando. Quando você tira ela da situação traumática, a frequência cardíaca vai normalizando. Sim. Daí o que acontece? Nós
fizemos assim, uma dessensibilização de trauma de uma moça de 38 anos, se não me engano, em que ela foi abusada aos 14 anos, mas foi muito sério, com o revólver na cabeça, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas com 15 anos ela começou a beber de uma forma muito intensa, com 16 anos ela começou a entrar na droga pesada, com 19 e 20 ela foi internada, ficou internada durante um tempo no tratamento, daí ela saiu, depois de um tempo ela voltou, enfim, ela se casou, mas ela continuava escondida usando a cocaína. Os 2 filhos que ela teve nasceram com problema. Enfim, quando ela veio aqui na clínica, nós usamos a medição pelo cardiomotion para avaliar a dessensibilização do trauma. A primeira vez que ela traz o trauma, a frequência cardíaca dela subiu a 120. Você tira da situação, reviveu, vai para 140 a frequência cardíaca dela. Depois para 120, 110, 105, 100, então ela chega em 70. 70 era quando ela entrou no consultório. Ela entrou com 70 e saiu com 70. Falando do trauma, só que ela falava assim, coitado da pessoa, ele devia ser louco fazer o que ele fez. Então ela se lembrava do trauma, que você não esquece, isso está no hipocampo, mas a amígdala que estava hiperreativa, ela diminui a reatividade e passa. Fica então, a pessoa distante, né? Fica distante. Ela é como se fosse um filme branco e preto que eu tenha assistido ou que alguém tinha falado para ela. Isso. E como você vê a tendência da utilização do cardiomotion? Então, deixa eu só terminar. Então, eu falei antes, durante e depois, né? Quando a pessoa sai da consulta, para ela sair mais equilibrada, sair mais tranquila, então a pessoa pode fazer um treinamento também. Daí, tudo aquele estresse de um estresse que ele possa ter durante a consulta, ele pode depois ir embora tranquilo para casa. Perfeito. Como que fica, então, a tendência da utilização da coerência cardíaca no futuro? Como que o senhor vê isso? Olha, eu acho muito... É aquilo que o livro fala, que é a nova medicina das emoções. Então, a gente vê a quantidade de artigos científicos que está sendo publicado sobre esse assunto é uma coisa inimaginável. Só para você ter uma ideia, entre 2010 e 2020, eu levantei 92 artigos científicos falando sobre tratamento para ansiedade, com ou sem comorbidades. Agora, recentemente, fiz um outro levantamento geral. A quantidade é imensa. É imensa. Milhares de artigos científicos. Sabe, eles abordam diferentes aspectos. Desde idoso internado, né? Como é que chama? Bom, até criança pequena, de 6, 7 anos, na escola, quando as pessoas... Tem um trabalho feito na Austrália, que para crianças com TDAH, eles separaram 40 crianças da escola com TDAH, fizeram tratamento, e no final o relatório fala que isso é uma possibilidade real de melhora dessas crianças, né? Então, tem para tratamento de dependência química, tem para... Nossa Senhora, tem estresse pós-traumático. Os veteranos, quando eles saíram lá da guerra do Irã, do Iraque, lá que chegavam nos Estados Unidos totalmente baleados, então eles primeiro passavam por uma internação, tipo de hospital para recuperação, e lá todos treinavam com biofeedback. Enfim, a quantidade é muito grande, é muito grande. Então, mas resume tudo numa coisa só. Reequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Quando você reequilibra o sistema nervoso autônomo, você está dando tônus ao nervo vago. Então, esse tônus vagal, no fim, que é o responsável por toda a situação. Tá certo. Né? Então, desculpa, eu não vou treinar a ansiedade, eu não vou trabalhar na ansiedade, eu vou trabalhar coerência cardíaca. Sim. Daí, todas as disfunções, os transtornos que vêm de um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo,
a tendência é reequilibrar. Uhum. Mas a pessoa tem que fazer, né? Não adianta que nem esteira. Você compra uma esteira, coloca no quarto e serve de cabide. Mas sabe que, pela minha prática, assim, vou falar da minha experiência, chega um momento que tu tá treinando que tu não consegue ficar sem. Tu quer dormir mais tarde para fazer a coerência, tu quer acordar mais cedo para poder fazer a coerência. Eu já cheguei a ficar 1 hora fazendo treinamento, uma boa. Hum. E no fim você vai pegando o jeito e vai se sentindo tão bem que não dá vontade de parar. É verdade. O psicólogo Mário José, ele diz que utiliza o Cardiomotion há 8 anos, que é uma ferramenta valiosa. Opa, obrigado. Obrigado. Existe alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar ou algum conselho para quem está está pretendendo começar a praticar coerência cardíaca? O conselho é que, primeiro, faça o treinamento. Segundo, repita. Terceiro, não deixe de fazer. Depois de um momento, você começa a se sentir tão diferente que realmente faz parte da tua vida. E outra, hein? Você não precisa fazer o resto da vida, não é isso. Porque os estudos mostram que a pessoa, depois ainda de 1 ano, ela mantém essas características do equilíbrio. Né? Então, ele não é simplesmente um período. Esse estudo foi feito ao longo de 1 ano. Não fizeram mais de 1 ano. Então, o que poderia acionar de novo esse nervo vago seria um trauma, um novo trauma, alguma coisa assim? Então, o que a gente recomenda é que a pessoa faça, se ele tiver o Cardiomotion, que ele faça esporadicamente, uma vez por 15 dias, sei lá. Mas, de qualquer forma, tudo aquilo que ameaçar a vida de uma forma muito intensa, a tendência é a amígdala do hipocampo reagir, né? Talvez para as pessoas que não estejam acompanhando muito bem essa parte da neurociência, mas a gente tem uma pecinha, né, um centro neural chamado amígdala. Ela são duas, uma de cada lado, ela é bilateral. Se eu colocar uma seta no olho e uma no ouvido, a hora que elas se encontram, está lá a amígdala e mesma coisa do outro lado. E o que acontece com essa amígdala? Ela é muito legal. Ela nos protege. A função dela é fazer com que a gente sobreviva, né? Sim. Então, Ela dispara a força de reação, né? Então, a função primordial dela é nossa sobrevida, nossa sobrevivência, desculpa, nossa sobrevivência. Mas acontece que ela aprende coisas de forma certa e coisas de forma errada. Porque ela tem também uma coisa chamada neuroplasticidade. A gente só imagina que a neuroplasticidade está muito relacionada ao hipocampo, né, que foi a primeira descoberta na neuroplasticidade foi no hipocampo, mas também a amígdala. Então, tudo aquilo que possa nos prejudicar, ela, de alguma forma, ela vai fazer de todo esforço para evitar aquela situação. Então, pode aparecer como procrastinação, como evitação de modo geral, mas a hora que o bicho aparece na frente, mesmo que seja um bicho desse tamanho, a reação é imensa, depende de como ela foi condicionada. Então, o Cardiomotion tem essa capacidade. Daqueles 34 centros neurais que eu falei, alguns desses centros estão relacionados à amígdala. A amígdala ela é uma fofoqueira miserável, ela conecta com vários centros neurais, diversos centros neurais. Então, a pessoa pode ter a reação ao medo, ao estresse, né? Ela pode se dar em diversas formas, desde que a pessoa esquece os eventos, pode ser uma dor no corpo, pode ser fibromialgia, né? O Cardiomotion também é indicado para fibromialgia, para estresse pós-traumático, bom, enfim. Então, a amígdala ela tem que se comportar. Se ela não se comportar, nós estamos frito e enfarinhado, como diz o outro. Doutor, existe algum estudo sobre
dessensibilização de fobias usando Cardiomotion? Tem sim, e é muito interessante porque você pode, por exemplo, bom, eu vou dar um exemplo prático. Eu fui dar uma formação no CETCC, no Centro de Estudos de Terapia Cognitiva Comportamental aqui em São Paulo. E nesse treinamento para os psicólogos tinha mais ou menos uns 20, 30 psicólogos. E numa da... foi no sábado e no domingo, então no sábado eu aprendi que uma das moças tinha medo de barata. Mas tudo bem, eu fiquei quietinho. Aí no dia seguinte, continuando a aula, e eu falei, quem tem medo de cobra? Ah, eu. Quem tem medo de que lá? Eu. Quem tem medo de barata? Eu. Ah, então vem cá. Eu chamei ela na frente, olha que sacanagem minha. Coloquei um sensor na orelha dela, estava ligado no data show, então ela não estava vendo, mas as pessoas estavam vendo o data show. Eu peguei uma barata de plástico, sabe, essas Sim. coisas que, né? Uma baratinha sem vergonha de plástico. E aí falei para ela assim, abre a mão. A hora que ela abriu a mão, eu coloquei a baratinha. Meu Deus, a frequência cardíaca dela saiu de 60 e pouco, foi para 110, assim, instantâneo. Porque o simpático, ele é muito rápido. Ele é muito rápido, é instantâneo. Enfim, daí eu pedi para ela fechar os olhos e começar a fazer a coerência cardíaca. Inspira, expira, inspira, expira. E aí a gente vê a onda cardíaca dela direitinha. Daí comecei a falar, agora você está num caminho legal, está andando, tal, tal, tal. E comecei a fazer ela imaginar que a 3 quilômetros tinha uma construção de 3 metros, de 3 andares, e tinha um bichinho do tamanho da construção. Enfim, aí quando ela chegou a 2.000 metros, já era 2 andares. Quando chegou a 1.000 metros, já era um andar. Quando ela chegou a 500 metros, já tinha meio andar. Enfim, o bichinho foi diminuindo e ela é incoerência cardíaca. Depois terminou essa brincadeira de 18 minutos. Eu falei para ela, agora, como é que você está? Falei, deixa eu ver aquele bichinho de novo, botou na mão. Nossa, eu tinha medo dessa bobagem. Dessa bobagem eu tinha medo. Mas foi assim, em 18 minutos. Foi uma coisa incrível isso aí. Maravilha. Uma coisa incrível. Doutora Karina diz que perdeu os minutos iniciais da live. O aparelho regula a respiração? Ela quer saber. É o inverso. O aparelho mostra como você deve respirar. Então você segue as orientações do aparelho. O aparelho tem aquilo que a gente chama de pacer, que é uma bolinha que sobe e desce, e ela está controlada na frequência respiratória, de forma que você acompanha a bolinha, inspirando e expirando, naquilo que a gente chama da frequência de ressonância. Então, cada pessoa tem uma frequência de ressonância, né? E o Cardiomotion traz 5 frequências, onde praticamente todas as pessoas estão nessas 5. Uhum. Posso falar mais uma coisinha agora? Claro, fica à vontade. Esse aqui é um livro que escrevi. Ai, que maravilha. Eu tô sem a jornada. É que eu leio, ficou virado para mim. A jornada da alma em busca. A jornada da alma em busca da iluminação. Explorando os limites da mente e do espírito na busca da transcendência. Isso aqui é basicamente as experiências da Índia. Logicamente que eu coloquei de uma forma alegórica, né? Botei 2 personagens aqui, um personagem chamado Ravi. Enfim, que fala todo desse processo em que as pessoas buscam aquilo que se chama de transcendência. Ai, que lindo. E onde é que a gente pode encontrar esse livro? Tá pra gente. Tá nessa editora Uclap aqui, mas tem no Amazon também. Não sei se já está no Amazon ou não, mas... A gente pode, quando a gente terminar a live, a gente pode deixar embaixo. Vocês podem entrar em contato comigo, Outro livro que eu escrevi também é esse daqui. O livro de ouro. O livro de ouro da hipnose, da hipnoterapia. É um livro bem completo. Doutor, tem uma terapeuta aqui que ela diz que está encantada com o seu conhecimento. Meus parabéns. Obrigado. Então, esse aqui fala assim, o caminho
para o conhecimento, aliás, o caminho para o autoconhecimento, transformação e bem-estar. E aqui eu trago toda a base da hipnose, mas eu coloco aqui no meio E ele só tem um formato físico ou Ah, tem não, um só formato... físico, sem soltar no formato físico, Então aqui ele fala sobre, eu trago um pouco sobre o Jung, como é que você pode usar os conceitos de Jung, explorando a profundeza da psicologia junguiana, né? O resgate da criança anterior, que é o maior problema que a gente vê aqui, são as crianças que sofrem, sofrem, sofrem. Quando cresce, continua sofrendo, porque a criança não percebe, né? Ela continua presa no passado. Eu trago sobre a teoria dos esquemas de Jeffrey Young, que é muito interessante, muito interessante. Um pouco de estados de ego, terapia do estado de ego, e mecanismos de formação e dessensibilização de memórias traumáticas. Isso são os apêndices que tem aqui no livro. Uhum. E tem um monte de coisas, Muito memória, fala interessante, muito bacana. da mente consciente, subconsciente, inconsciente e assim vai. E Doutor, mais? a gente tem poucos minutos, mas eu não queria deixar ninguém sem resposta aqui. E a Karina perguntou assim, para o autismo leve, é recomendado? Olha, tem trabalhos para autismo, sim. Mas aí você tem que chegar, achar um modo de você chegar no autista, né? Do espectro autista, nós temos, a Silvana No tem. caso, ele é leve, né, Então, doutor? isso é. Então, quando você vê esse autismo leve, então, só voltando aqui, na teoria polivagal, ele fala que o autismo é, é o nervo vago ventral que está hipotônico. Ou seja, aquele nervo vago que faz o engajamento social, ele está deficiente. E ele fala assim, que você pode utilizar para autismo essa técnica do biofeedback. Maravilha. Está respondida, Karina, então. Doutor, eu adoraria continuar essa live muito mais tempo, mas por respeito ao seu tempo também e ao tempo que a gente tem aqui para a live, a gente vai ter que se despedir, mas com a certeza, a promessa de que a gente pode repetir essa, essa live, porque o pessoal realmente gostou, eu acho, todo mundo aqui falou bem, e eu adorei a sua presença nessa live, foi muito generosa a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço. De qualquer forma, posso fazer um pequeno comercial? Com certeza, ainda temos alguns minutos. Não, é rapidinho. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Cardioemotion, tem no www.cardioemotion.com.br, é o site. Lá tem um monte de informações. Lá tem vários blogs. Nesses blogs tem muita coisa E interessante. nesse site também tem os livros? Não, ainda não. Ah, Ainda não. Mas se quiserem, lá tem como entrar em contato com a gente pelo site. Vocês podem acionar a gente lá e tem a Intelectus Clínica Escola, que é onde a gente trabalha na parte de cursos e aqui a parte dos cursos de atendimento clínico. uhum. Aqui nós atendemos, a Silvana é especializada nessa parte de TDAH, enfim, crianças com dificuldade de aprendizado. Nós estamos entrando agora no. Aqui, Daí o contato da Silvana, porque tem aqui o pessoal que tem crianças autistas e tal. O contato da Silvana tem nesse site também, doutor? da Silvana é www.silvanacracasso.com.br. Mas você pode ligar no telefone que tem no nosso site. E hoje nós estamos indo também para isso aqui, ó, para neurofeedback, principalmente para TDAH. A Silvana é especialista em TDAH. Ela usa não só o neurofeedback, como o biofeedback, o Cardiomotion também. Enfim, o que mais?
Todo mundo está elogiando, dizendo que adorou, parabéns, obrigada, curso maravilhoso, obrigada por compartilhar, muito parabéns, excelentes informações, parabéns, obrigada, gratidão pelo conhecimento, Tá? E adorei. quem tiver mais interesse também no YouTube, tem um monte de vídeos nossos. Tem 32 videoaulas que faz parte do nosso curso. Nosso curso a gente aborda toda essa parte teórica e a parte prática, mas como é muita matéria, então a gente deixa 32 videoaulas gravadas. Pode entrar lá que vocês vão ver sobre ansiedade, depressão, pânico, estresse pós-traumático. Tá certo. Gostaria de ficar muito mais tempo Tá bom. aqui. Adorei todas as informações. Procure, então, www.cardioemotion.com, né? .com.br. .br, isso. Isso. E, Lá e tem também na telefone. Amazon os livros, né? Isso. E o meu, se quiser anotar o meu WhatsApp também, é o 11 99654 5784. Muito obrigada, doutor. Muito gentil compartilhar o WhatsApp. Nós vamos ter que encerrar por aqui, mas muita gratidão, muito obrigada, doutor. Foi muito lindas as informações. Obrigada por compartilhar. Namastê. Namastê. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção. Tchau.